Boa noite, povo de Deus. Deus abençoe a todos vocês que estão aí junto com a gente. Então, a partir de hoje, você pode ir nas minhas redes sociais, tá certo? No direct, mensagem, se você tem meu número de WhatsApp, você vai mandando as suas perguntas pro Diogo Responde, porque a gente vai começar a gravar esse novo quadro. Então eu vou gravar com as perguntas de vocês, tá bom? E vou responder essas perguntas em um vídeo. E vamos ver aí o que a nossa produção ela separou pra gente. Diz o seguinte, a pessoa perguntou aqui, ó. É uma pergunta muito boa que eu vi essa semana, alguns dias atrás, o apóstolo Rina, e é disso que nós vamos falar agora, o apóstolo Rina falando sobre apóstolos. E a pergunta da pessoa é o seguinte: muitas pessoas hoje se dizem apóstolos, mas apóstolos foram aqueles, a pessoa já falou, né, que mais apóstolos foram aqueles que andaram com Jesus. Essas que se nomeiam não andam com Jesus. E aí? Então, há um equívoco no dizer que apóstolo é só aqueles que andaram com Jesus. Porque apóstolo é uma pessoa que foi colocada como apóstolo que vem antes de Jesus. Jesus, lógico que dá um enfoque maior, porque Jesus tem 12 apóstolos, ele ensina os apóstolos, como a gente está aí no estudo durante a semana, né, a gente tem falando aí na quarta-feira das bem-aventuranças, e você vê que os apóstolos estão ali nas bem-aventuranças, estão ouvindo, perguntam, ajudam ele a servir pães, a fazer um monte de coisa dentro dessas multidões que acompanhavam Jesus. Mas apóstolo é um servo, né, de um mestre. Então isso aconteceu com João Batista. João Batista tinha apóstolos. E mesmo antes de João Batista, já existia mestres que tinham os seus apóstolos. Você vai ver isso acontecer também com Paulo, quando Paulo funda um ministério teológico, né? Não está escrito assim na Bíblia, mas ele ficou um tempo, se eu não me engano é em Corinto que ele ficou um tempo, ou em Efésios, eu não vou lembrar agora exatamente, mas uma dessas duas províncias, desses dois lugares, ele fundou, eu acho que é Corinto, porque foi o lugar que ele mais ficou, tá? Eu tenho quase certeza, não vou afirmar aqui, porque eu não lembro exatamente agora. Mas ele fundou uma escola teológica, e quando ele funda essa escola teológica, muitos ali que vão aprender sobre Deus, que teologia é estudo de Deus, que significa, naquele momento ali, ele tem algumas pessoas que são apóstolos dele, porque ensinaram, é quase o mesmo significado que hoje nós chamamos de discipulado. Então, quando você discipula, aquela pessoa acaba sendo um apóstolo seu, ou seja, ela acabou aprendendo tudo com você e agora ela vai fazer as mesmas ações como o mestre dela ensinou. Ela vai ter aquela mesma visão que o mestre que ela tinha fazia. E é isso que aconteceu com Jesus naquele tempo. Ele chamou 12 para ser 12 que ele ia ensinar e 12 que iam ter a mesma visão dele. Hoje, os apóstolos de hoje, né, que as pessoas que são intituladas a apóstolos ou são ungidas a apóstolos hoje, são pessoas que levam a igreja delas em um patamar acima, que é o seguinte, por exemplo, vamos colocar biblicamente para vocês entenderem quem fez isso do mesmo modo que hoje acontece com os apóstolos. João Evangelista, o João do Evangelho de João, que escreveu Apocalipse. Ele foi uma das pessoas que na ilha de Patmos escrevia muito para as igrejas que ele tinha. E ali ele era chamado bispo. Né? Então são nomenclaturas que mudaram um pouco só do termo cultural do momento. Acho que não sei se está bem claro para vocês, mas vai ficar claro quando eu continuar aqui para explicar para vocês. João, por exemplo, ele tinha muitas igrejas, né, que ele era o líder, como se fosse o pastor presidente hoje, que a gente chama, né, pastor presidente daquelas igrejas. Então ele não ficava em todas, logicamente, mas tinham 7 igrejas, que é as 7 igrejas do Apocalipse. Se você não sabia disso, as 7 igrejas do Apocalipse são igrejas que o evangelista João, ele era, vamos colocar assim, né,
o pastor presidente dessas igrejas, só para vocês entenderem, mas naquele momento o melhor nome para ser dado é que ele era bispo dessas igrejas. E ainda mais profundo, o pastor naquela época era o que ele era, né? E não o pastor como nós vemos hoje, que é um pastor de igreja fixo local, tá certo? O pastor, ele tinha várias igrejas e ali ele tinha líderes que ele ia colocar. Como você vai ver isso na Bíblia? Você vai ver isso como Paulo fez também. Paulo, ele colocou outros líderes, né, diáconos. Você vai ver ele colocando diáconos em cada lugar, né, em cada igreja que ele ia fundando, para que aquele diácono se reportasse a ele enquanto ele estava fazendo as viagens dele. E a mesma coisa aconteceu com João também, né, que ele estava em Patmos, mas ao mesmo tempo ele sempre mandava carta tentando fazer com que aquelas igrejas elas se mantinham na fé. E pegando um gancho nessa pergunta, nessa resposta dessa pergunta e respondendo a primeira também, o livro de Apocalipse é um livro que nós chamamos de esperança, né, teologicamente, né? Algumas pessoas acham que é o pandemônio, né, o livro de Apocalipse, mas o livro de Apocalipse é um livro de esperança para as igrejas que João, né, o evangelista João, mandou para todas as igrejas que ele congregava, que ele era ali o líder, né, o pastor presidente daquelas igrejas. Então, por isso que ele escreve para dar uma esperança. Ó, existe uma nova Jerusalém, lá no capítulo 21 ou 22 de Apocalipse, você vai ler isso. Existe uma nova Jerusalém, que ali é uma esperança. Logicamente, tem toda a simbologia de Apocalipse, tem toda a questão do fim dos tempos, mas é só porque ele falou um pouco mais e ele usou termos que ele tinha ali próximo a ele, ao entendimento dele, ao que ele conhecia, candelabro, isso e aquilo, para explicar aquilo que ele estava vendo. Há uma parte humana do que ele conhecia para ele explicar toda a simbologia de tudo aquilo que ele estava vendo, né, quando ele foi arrebatado ali aos céus, para trazer essa visão de como é o céu na terra, né, para a terra, para aqueles que estavam ouvindo, e ter a esperança, porque naquele tempo muitas pessoas, como a primeira pergunta foi feita, né, esfriar a fé, muitas pessoas estavam esfriando a fé porque não sabia, tinham passado por um período muito difícil, que é Nero perseguindo os cristãos, né, muita perseguição, muitos cristãos foram mortos, e aqueles que sobreviveram já estavam começando a perder a esperança. E aí vem o livro de Apocalipse para que aquelas pessoas continuassem perseverantes na fé e continuassem crendo que Jesus voltaria na glória, né, nas nuvens. Amém? Eu saí lá de apóstolo e fui dando esse rodeio todo para vocês verem que apóstolo não é só os apóstolos de Jesus, né? E no caso aqui ainda tem mais além, né? Porque é uma questão de apóstolo ser um líder, né, entre outras igrejas. E como eu citei o apóstolo Rina aqui, só para não ficar uma ponta solta, o apóstolo Rina, ele foi no Inteligência Limitada, que é um podcast, e ele falou muito sobre isso, porque antes ele era só pastor Rina e agora ele é apóstolo Rina. E ele explicou muito bem, de forma teológica, o que seria um apostolado. Se você quiser também ver o vídeo, aí você pode acessar aí. É um podcast chamado Inteligência Limitada. Você vai lá, assiste e vê o apóstolo, ou só digitar também apóstolo Rina aí no YouTube. Você vai ver esse podcast aí, porque foi recente. Você vai poder assistir e ver ele falando. Ele fala de muitas outras coisas, falou muito bem, representou muito o cristão. E ele vai falar sobre apostolado, um ótimo vídeo aí para você aprender mais sobre apostolado, tá bom?